Olá a todos que nos prestigiam com sua atenção. Bem-vindos ao nosso canal. Estamos novamente alegres porque vamos retomar o estudo, a mais uma reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O capítulo de estudo desta noite, deste dia, deste momento, será o capítulo 10, itens 1, 2, 4, 11 a 14, 16 a 18. Bem-aventurados misericordiosos. Antes, porém, de começarmos, vamos nos elevar em oração, pedindo: bondoso Jesus, mestre, amigo, permita que os amigos espirituais possam nos envolver em muita serenidade para que possamos abrir os nossos canais da compreensão e fortalecermos em nós o aprendizado e fortalecermos em nós a vontade de praticarmos o seu Evangelho. Que sejamos abençoados nesse instante e protegidos pela superioridade espiritual. As bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como são conhecidos esses episódios, nos lembram os melhores episódios do Evangelho de Jesus. São muito ricos. Esse episódio do Sermão da Montanha é o mais belo porque nos traz grandes ensinamentos. Jesus se dirige a todas as criaturas que estão sofrendo, todos os sofredores do corpo, a todos os sofredores da alma, levando a todos a esperança de que tudo passa e tudo se renova sobre a terra, a esperança de um porvir melhor, mais tranquilo, pleno de felicidade. Passa também a certeza da presença divina, envolvendo e sustentando todos aqueles que estão em sofrimento. Bem-aventurados, serão felizes aqueles que passarem pela sua dor, sem murmurações, compreendendo o momento e aceitando. Receberão a misericórdia divina, receberão as bênçãos, receberão as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacíficos e mansos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, bem-aventurados misericordiosos, porque também receberão misericórdia. Ser misericordioso é trazer no coração o sentimento de compaixão pelas dores alheias, dores, imperfeições morais, necessidades materiais, e tentar de toda forma auxiliar com muito carinho, com muita humildade a todos aqueles que necessitam do nosso auxílio, da nossa compaixão, da nossa indulgência, aceitando-os como são, no seu momento evolutivo e perdoando todas as ofensas. Então, ser misericordioso, na verdade, é ser caridoso. Uma das questões do livro dos Espíritos é referente à caridade. O que é a caridade? Os Espíritos respondem a ser benevolente com todos, indulgente com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, na verdade, ser misericordioso é ser caridoso. Todos nós somos seres que necessitamos de misericórdia porque nós somos imperfeitos ainda, nós passamos por dissabores, por dificuldades e precisamos muito da misericórdia do próximo para nos auxiliar. E quantas vezes, diante das tempestades, das adversidades da vida que nos derrubam, nos deixam no chão, desalentados, desesperançados, aflitos até, e nós recebemos auxílio. Mãos se estendem para nós, mãos às vezes alheias, desconhecidas, mãos invisíveis até que nos reerguem, sem ao menos solicitarmos, com muito carinho e atenção, nos dão um alento necessário naquele momento e nos fazem retomar a nossa jornada evolutiva.
É a misericórdia do Pai atuando. O Pai é misericordioso e não nos deixa sem assistência de toda sorte. Quando temos fé, perseverança, somos humildes, nós somos sempre auxiliados pelo Pai. Ele não desampara filho algum. Então, nós precisamos da misericórdia e vamos doar misericórdia para sermos merecedores de cada vez mais. A própria reencarnação demonstra a misericórdia do Pai, que não nos condena definitivamente, nos permite, através de uma nova oportunidade, refazermos atitudes, nos reeducarmos. Isso é o amor transformado em oportunidade que é doada a todos os filhos da criação divina. Deus é bom, Deus é justo, Deus nos ampara, Deus tem misericórdia de todos nós. Mas, às vezes, nós sofremos mágoas, né? Dentre os sofrimentos tantos que se apresentam na nossa vida, de sabores, percalços, às vezes nós somos feridos profundamente, carregamos mágoas e precisamos então pensar como agir, e agimos assim, desconsolados e pensando no nosso próximo que nos magoou como um grande inimigo. Mas nós recebemos tanta recomendação de Jesus para que perdoássemos. Pedro pergunta a Jesus em certa ocasião: Mestre, se perdoarmos 7 vezes, seria bom? É o suficiente? Essa é uma boa medida? E Jesus então lhe responde como sábio mestre: olha, Pedro, o ideal é 70 vezes 7. Isso aí, né, na nossa matemática, se apresentará como 490 vezes. Puxa, quantas vezes é preciso perdoarmos? Sim, é preciso perdoarmos cada ofensa, para que possamos ter o nosso coração liberto das mágoas. Perdoar do fundo do coração, perdoar permitindo inclusive que aquele que nos magoou e nos ofendeu possa se aproximar de nós, ele possa buscar uma reconciliação e a gente permita essa aproximação amigável. É sempre pensar que talvez aquela criatura que nos magoou tão contundentemente esteja passando por uma dificuldade imensa. É pensar que aquela criatura talvez ainda não tenha aprendido a comportar-se com jeito, comportar-se com serenidade diante dos problemas, diante da vida. E a primeira pessoa que apareceu, agiram com brutalidade. Então é pensar que podemos ser melhores que aquela criatura que está nos ofendendo e precisamos ter compaixão da sua atitude. Porque se aquela pessoa nos ofendeu, nós sabemos que Deus é justo, que a sua lei é de justiça. É uma necessidade porque precisamos passar. Talvez precisamos tirar uma lição desse momento doloroso de sermos ofendidos, magoados. Existe a lei de causa e efeito. A lei da ação e reação, a lei de causa e efeito é a resposta de tudo que fazemos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e às vezes vem em forma de uma lição o resultado dos nossos atos para que possamos aprender alguma coisa. Então, por vezes, estamos passando por um momento de reprimenda para que se dê o nosso aprendizado. E aquela criatura que está nos magoando pode ser apenas um instrumento e não o nosso inimigo. Também aquele que nos fere não deve ser considerado inimigo perene para o resto das nossas vidas. Nós sabemos que somos seres imortais, viveremos além, viveremos para sempre. Então devemos pensar que precisamos e devemos nos reconciliar com esse nosso irmão, permitir sua proximidade, não desejar o seu mal, não pensarmos em vingança e não também nos sentirmos felizes quando ele está infeliz.
não desejarmos a sua infelicidade. Pelo contrário, desejarmos sempre que o nosso inimigo seja feliz, para que ele possa proceder melhor, para que ele não se comprometa tendo essas atitudes agressivas com as pessoas à sua volta. Então, perdoar do coração, quantas vezes nós perdoarmos, nós vamos garantir o perdão, nós estamos exercitando o perdão de nós mesmos, pelos nossos erros, pelas nossas ofensas. Nós precisamos, às vezes, nos perdoar quando nós erramos. E nós erramos, nós somos seres em processo de andamento evolutivo, de crescimento evolutivo. Estamos sempre aprendendo para melhorarmos, para sermos mais felizes, para assentarmos no nosso coração as qualidades dos mansos e prudentes. Então, o único jeito de nós terminarmos com o nosso inimigo é transformando-o em amigo. Olha, que coisa boa é transformar alguém que nos quer mal, que queremos mal, que somos antipatizantes um com o outro, transformá-lo em amigo, ampliando dessa forma a nossa família espiritual, ampliando dessa forma todos aqueles que queremos bem, que queremos estar juntos, que temos afinidade, porque nós somos uma grande família e temos que nos querer bem, para que esse planeta possa transformar-se num planeta melhor, de seres que são emanados pelo amor. Então, muitas vezes, nós não queremos perdoar e carregamos esse peso no coração. E esse peso da mágoa nos atormenta pela vida fora. Quando nós conseguimos perdoar, que alívio sentimos. Não tem mais esse peso a carregar, não é necessário mais ficar pensando naquele mal que nos foi feito. Nós podemos prosseguir livremente, estamos livres desse fardo. Perdoamos, não carregamos mais este fardo doloroso, que é o fardo da mágoa, que pode trazer inclusive mazelas para o nosso corpo físico. Quando nós não queremos perdoar, é porque nós julgamos a criatura, nós a julgamos criatura inferior a nós. Nós queremos que ela seja inferior a nós, no nosso julgamento nós a colocamos assim. Mas se nós achamos que não temos defeito nenhum, nós temos sim mais um, o da presunção, porque nós também magoamos as pessoas. Quantas vezes no nosso caminhar, às vezes até sem intenção alguma, nós acabamos magoando as pessoas, ferindo a sua sensibilidade, porque faltou-nos sensibilidade de perceber como são as pessoas. Às vezes sem querer e às vezes também querendo, nós magoamos o nosso semelhante. Então somos também imperfeitos. Se o outro é imperfeito, nós também somos. Nós somos todos habitantes de um planeta de provas e expiações ainda imperfeitos. E aí nós não queremos perdoar porque nós estamos julgando. Mas lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, 2... vem a recomendação: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Nós, quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós falamos: perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós perdoamos, na medida que nós perdoamos. E a nossa consciência que faz esse julgamento dos outros, e a mesma consciência que faz o nosso próprio julgamento. Nós estamos num nível evolutivo que já conhecemos o bem e o mal, e nós erramos. Quando nós erramos, a nossa consciência nos acusa, ela nos avisa que estamos errados, que é preciso que se faça a corrigenda. Então é essa mesma consciência, se ela for realmente muito dura com o próximo no seu julgamento, ela será conosco também. Também haverá um juiz muito severo nos julgando, que somos nós mesmos, e a nossa consciência. Há um episódio
uma passagem de Jesus muito significativa também. Jesus estava sempre cercado de seguidores, de seus discípulos, e certa vez ele estava na praia. E ali os escribas e fariseus levaram até ele a mulher adúltera, uma mulher que foi pega em adultério. Pela lei mosaica, somente a mulher, quando ela era pega em adultério, ela era apedrejada até a morte, lapidada. Era essa a lei. E Jesus, ele era muito provocado. Eles queriam que Jesus contrariasse a lei mosaica para que ele realmente fosse punido, que ele fosse considerado um terrorista. Mas Jesus era muito sábio, ele era um mestre formidável e ele sabia muito bem dar as respostas. Então, quando chegam com aquela mulher que havia sido pega em adultério, dizem eles: e agora? Nós vamos seguir a lei mosaica? Vamos apedrejá-la? Se Jesus dissesse sim, ele estaria contrariando os seus próprios ensinamentos, que falavam do amor, do perdão, da solidariedade, da indulgência. E se Jesus falasse não, ele estaria contrariando a lei mosaica, a lei que prevalecia, que vigorava entre os judeus. Ele estaria comprometendo a lei mosaica, e se comprometendo como eles gostariam que ele fizesse. E Jesus então continua ali: devemos apedrejá-la? Jesus continua ali, de cabeça baixa, rabiscando na areia, e ele diz: então atire a primeira pedra quem nunca pecou. Que resposta inteligente! Ele não disse sim nem não. Ele disse apenas: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E eles então, naquele instante, todos passaram a pensar em si mesmos, na própria vida, e sentiram que também haviam errado na vida. Não tinham autoridade moral para tirar a primeira pedra, e foram se retirando, um a um, eles foram saindo daquele local. Jesus então ficou sozinho. Havia resolvido uma questão, né? E a mulher adúltera então chega para ele e diz: e tu não vais me condenar? Ele diz: não, você siga a sua vida, vá, não tornes mais a pecar. Então ele nos passa uma grande lição, né? A lição da indulgência, que nós devemos compreender o nível evolutivo de cada um, a imperfeição das criaturas, daquele instante em que estão vivendo. São degraus, né, que nós vamos subindo. E se estamos num degrau acima, já estivemos num degrau abaixo. Nós também já procedemos como essas criaturas que nós hoje condenamos e criticamos. Como nós precisamos daqueles que estão degraus acima de nós. Quanto nós rogamos nas nossas dificuldades o auxílio do ser superior, daquele que sabe mais, daquele ser mais evoluído, que nos ajude, que nos proteja, que nos ampare. Nós precisamos da misericórdia, então precisamos doar a nossa misericórdia, o nosso carinho, sem intenção de agradecimento. Nós podemos sim, muitas vezes, advertir uma pessoa quando a vemos em erro, como Jesus fez. Vai, não tornes a pecar. Podemos fazer isso, mas que seja de um modo muito sutil, muito discreto, sem que seja público, sem que humilhe a pessoa diante de todas as outras pessoas, para que ela possa refletir sobre o seu erro e ela possa se recompor diante da vida. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. E nós perdemos tempo, às vezes, nos nossos julgamentos, e desnecessário esse tempo que perdemos julgando e avaliando o nosso próximo, nós devemos utilizá-lo para a nossa corrigenda, para conhecermos os nossos próprios erros e nos corrigirmos. O tempo é um talismã, é uma preciosidade que nos é oferecida. Nós podemos sim avaliar
a situação, a atitude, mas não aquele que praticou a atitude. Nós não temos ainda autoridade moral para julgar ninguém, para condenar ninguém. Quando nós vemos o mal, o errado, nós podemos sim avaliar que aquilo está errado, aquela atitude, mas não condenar aquela criatura que praticou aquele ato, e sim rogar por ela, orar por ela, para que ela se refaça diante das leis de amor, se recomponha e se reeduque, como Jesus fez quando esteve entre nós, nos ensinou que aqui estamos para isso, para nos reeducarmos, para aprendermos. E faz parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento sermos condescendentes com os nossos semelhantes, aceitando-os como são. Então, que Jesus possa nos abençoar e que possamos fortalecer essa atitude de sermos indulgentes e de praticarmos o perdão a 70 vezes 7, como recomenda Jesus a Pedro, tantas vezes quantas forem necessárias, perdoarmos, porque são necessárias tantas vezes, porque tantas vezes nós erramos. Nós precisamos do perdão 70 vezes 7. Então, para nós encerrarmos a nossa reflexão, vamos pedir ao Pai que nos auxilie, porque nós vamos vibrar. Bondoso Deus de amor, Jesus Mestre querido, vamos pedir nesse instante que possamos ser auxiliados na nossa vibração, porque queremos dar o melhor de nós às criaturas necessitadas, que possamos deixar o nosso amor, intenso amor que já possuímos, envolver as criaturas que estão doentes. Vamos vibrar pelos doentes do corpo que se encontram acamados, que se encontram em hospitais, que se encontram em suas casas. Vamos vibrar saúde, vamos vibrar cura. Vamos vibrar pelos doentes da alma, aqueles que trazem o arrependimento, se contorcem na culpa, aqueles que passam pela depressão, que sentem saudade pelo distanciamento de seres amados, por todos aqueles que estão aflitos com a situação financeira, enfim, aqueles que estão vivendo tumultos. Vamos vibrar muito carinhosamente para que eles sintam nesse instante o amparo, que eles se sintam amparados e que a esperança retome as suas vidas e preencha seus corações. Vamos vibrar por todos os lares, em especial os lares onde há desentendimentos. Vamos vibrar harmonia, solidariedade, companheirismo para todos os lares. Vamos vibrar pelos nossos lares. Vamos vibrar também pela união entre todos. Que a alegria possa estar sempre junto, quando juntos estiverem todos. Vamos vibrar pela nossa família, pelos nossos lares. Vamos vibrar pelas criaturas que estão equivocadas, trilhando o caminho do desamor, da desavença, estão se comprometendo. Vamos vibrar para que o equilíbrio volte, que o despertar possa trazê-los de volta à realidade da vida. Vamos vibrar para que eles sintam que são amados e precisam amar.
Vamos vibrar pela nossa pátria, esta terra, esta mãe gentil que nos abriga. Vamos vibrar para que também haja harmonia entre as criaturas, que haja patriotismo no coração dos nossos dirigentes. Vamos vibrar por esse Brasil. Vamos vibrar paz, pedindo paz pelo mundo. Harmonia, fraternidade, para que todos possam sentirem-se irmãos. Somos todos uma grande família neste planeta, vivenciando as mesmas dificuldades. Vamos vibrar para que esse sentimento de fraternidade possa gerar a paz no coração de todos. E assim encerramos as nossas vibrações, mas pedimos ao plano maior, aos benfeitores espirituais, por nós mesmos. Pedimos que possamos sempre buscar no Evangelho a direção necessária para as nossas vidas, o farol que nos guiará, que possamos nos comportar como irmãos, que possamos buscar sempre procedermos dentro dos ensinamentos que Jesus nos deixou e dá-nos, Senhor, a coragem, a perseverança e a paz. E assim, muito gratos pela atenção de todos e desejando uma excelente semana, encerramos a nossa preleção. Obrigada.